Quero vos saudar com a gloriosa e saudosa paz do Senhor, todos os meus amigos e ouvintes, seguidores que estão aí juntamente conosco, nessas reflexões que temos feito durante o período desses dias também, e cantado ao Senhor e louvado ao nome do Senhor. Hoje nós queremos fazer uma reflexão baseada no livro de Apocalipse, um dos livros escatológicos dos finais dos tempos, né? Nós mostrando aí as revelações de João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, e ali o Senhor revelar a ele muitas coisas concernente às 7 igrejas da Ásia também, com relação a essas igrejas, algumas coisas que deveriam ser consertadas dentro da igreja, e outras igrejas que estavam dentro da vontade do Senhor, fazendo completamente o que era correto ao nosso Pai Celestial e ao nosso Deus Santo e Eterno e Soberano. Leamos a palavra do Senhor que nos diz: ao anjo que está na igreja de Sardes, escreve e diz: o que tem os 7 Espíritos de Deus. Esta passagem escrita à igreja de Sardes nos fala da realidade das obras que ali eram praticamente exercidas, né? Obras as quais nos declara que deveria haver vigilância, e também nos fala com respeito a algumas coisas, essa vigilância para que a igreja continuasse dentro da direção que Deus o queria. Então aí nos fala perfeitamente com respeito às obras perfeitas que havia na igreja de Sardes. E aqui nós queremos nos deter em uma fala, em um questionamento profundo quando nos fala dos 7 Espíritos de Deus, como também os 7 anjos, os 7 Espíritos de Deus, e como haveria uma necessidade de conserto, ou de um aperfeiçoamento maior, tanto nas igrejas, porque as outras 7 igrejas, sempre o Senhor os alertava, né? As outras igrejas, como a igreja de Tiatira, a igreja de Filadélfia, a igreja de Laodiceia, e também a igreja de Pérgamo e a igreja de Esmirna. Então essas 7 igrejas o Senhor os alertava com relação à visão que João estava tendo diante das igrejas. E eu quero me deter na seguinte passagem: não que Deus tenha 7 espíritos, mas esses 7 espíritos se manifestam e é manifestado em aspectos diferenciados. Aí nós podemos tipificá-los e podemos descrevê-los como em tópicos com relação aos espíritos. Aí nós iríamos falar no primeiro espírito revelado diante do nosso Senhor, que é adoração. Está no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Depois, o espírito de santificação, Gálatas 25, 25. Depois, espírito de luz, Lucas 11, 33. O espírito de poder,
em Romanos 1:6, o Espírito de graça em Romanos 6:1, o Espírito de fé em Romanos 5:1 e por fim o Espírito de glória em Apocalipse 22, do 20 ao 21. Como vos falei, não quero vos dizer que tenha 7 espíritos, mas os espíritos são manifestos em uma ação diferenciada, O Espírito de graça vai nos falar com respeito à graça de Deus derramado sobre nós, abargados pela graça e vivendo na nova aliança do Senhor, com uma perspectiva de esperança e fé. O Espírito de santificação em Gálatas nos vai falar também de que a nossa vida tem que ser santificada na presença do Senhor. Pela palavra não vai nos falar sobre essa santificação. Em Lucas nos vai falar com respeito à luz que é simbolicamente Jesus Cristo em nossas vidas. Em Romanos vai nos falar da graça do Senhor, que é derramado sobre nós, que nós não vivemos mais sobre a lei, nem sobre o jugo do pecado, e vivemos sobre a graça de Deus que é derramado sobre as nossas vidas. O Espírito de fé nos cativa a exercitarmos a fé a qual Paulo pregou lá em Roma, demonstrando que ele não vivia na dependência de si mesmo e na dependência de algumas coisas, mas ele largou tudo para viver na dispensação de fé no Senhor Jesus Cristo. E o Espírito de glória, que nos dá a esperança de uma nova morada, de nascimento em Jesus Cristo, de adoção por intermédio de Deus, que hoje já não somos considerados mais criatura, mas somos considerados filhos de Deus, por receber o seu Filho, a morte do seu Filho na cruz do Calvário. Importante dizer que nesta passagem inserida, Deus nos relata estas manifestações do Espírito do Senhor em nosso coração para aperfeiçoamento da igreja hoje, como havia precisava de alguns aperfeiçoamentos na igreja para que alcançasse a boa graça do Senhor sobre os filhos de Deus. Hoje, considerado filhos de Deus, nós temos todos os atributos de exercitarmos e de buscarmos e de vivenciarmos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas como filhos. Porque um filho é tratado pelo pai de uma forma mais amorosa. Qual pai que vai querer o mal para o seu filho? Qual o pai que vai querer dar uma serpente para o seu filho? De maneira alguma. O pai sempre vai querer dar o melhor para o seu filho. Em outros parâmetros, veremos também que a manifestação desse Espírito, o Espírito de adoção, está coligado ao livro de João, que nos fala com relação a todos os que aceitaram, não passaram a ser chamados, mas considerados como criaturas, mas como filhos de Deus. Espírito de fé nos cativa a realidade de trazermos aos nossos corações a verdade abrangente da pregação desse evangelho de poder, exercitando a fé que temos em Cristo Jesus
pelas experiências contidas dentro da palavra de Deus, de fé, de tantos homens e guerreiros na fé, que creram na atuação poderosa do Espírito Santo de Deus para desenvolver a sua fé em Deus. Aí nós iremos dar uma passeada na Bíblia e nós vamos ver a fé de Moisés passando o Mar Vermelho. Aí iremos passear na Bíblia, iremos ver a fé de Daniel dentro das covas do leão. Aí iremos passear na Bíblia e iremos ver quando aqueles jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, que é Ananias, Azarias e Azafira, foram jogados na fornalha de fogo e não foram queimados porque tinha o quarto anjo ali com eles. Exercitação da fé de Jonas, quando foi jogado, quando foi ali tragado por aquela baleia e ali se arrependeu e com a sua fé exercitada pediu ao Senhor a misericórdia e o Senhor o tirou. E hoje nós também temos que deixar que a manifestação desse Espírito flua em nosso coração, que a atuação desse Espírito compatibilizada com o nosso Espírito, porque o Espírito Santo, ele está interligado, ele está ligado em nós, e o Espírito Santo é o que nos direciona para que entendamos a verdade da palavra do Senhor e trilhamos nesse caminho que era para a igreja, nesse caminho em que era preciso que alguns aperfeiçoamentos acontecessem ali para que o nome do Senhor seja glorificado. Então é uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada, é mostrarmos que o nosso Deus, depois de tudo isso, dessas revelações, porque essas revelações vieram para João, e foi com muito sofrimento, João jogado ali em um lugar desprezível, é como se tivesse sido jogado em um lugar distanciado, onde não tinha condições, onde não tinha alimentação boa, mas ali em meio ao sofrimento, a manifestação do poder viera sobre a vida de João, o qual Deus os revelou todo aquilo que está escrito e inserido na palavra de Deus no livro escatológico de Apocalipse, que é um livro não fácil de interpretar, mas por outro lado fácil de entender, porque é um livro que nos fala do final de tudo. Ao obedecermos toda a palavra de Deus, nesse final vamos ver aquilo que Deus tem reservado para nós como a glória eterna, como a sua glória manifesta, como a sua glória em nossa vida, como a sua glória demonstrada sobre o nosso semblante, que temos o Espírito Santo de Deus reluzindo em nossa vida e transmitindo aos corações dos necessitados, dos carentes e dos verdadeiros. E quando esse Espírito de glória é manifestado em nossa vida pelo brilho ofuscante do Espírito Santo, as pessoas veem a diferença da nossa vida, e ali as pessoas vão dizer: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, porque é espelhado sobre o nosso semblante a formosura do Criador, o brilho do Espírito de Deus, e também é acompanhado juntamente conosco todas essas atuações do Espírito de Deus em nossa vida, não dizendo que ele tenha 7 espíritos, mas na manifestação desses 7 espíritos de Deus em nossa vida, como adoção, santificação, como espírito de glória em nossa vida. E nós somos felizes por isso, porque entendemos que a atuação do Espírito Santo, quando nos traz a essa realidade verdadeira,
ela nos leva a um patamar mais elevado. E aí entendemos que o Deus que nós servimos em toda a sua perfeição revela aos seus filhos, humanamente falando, a verdade do seu amor, da sua criação e do interesse em abençoar todos os seus filhos, em trazer aos nossos corações a revelação verdadeira da sua palavra, sem distinção, sem briga, sem nada disso, porque fluentemente irá surgir de nós, como está escrito no livro de Gálatas, os frutos beneficentes do Espírito Santo, que é paz, amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio. E contra essas atribuições e contra esses manifestos em nosso coração, não há lei que nos impeça de ser como Deus quer que nós sejamos, cheio de controle, de domínio próprio, de amor, diferentemente das pessoas que não aceitam e deixam fluir sobre os seus corações o espírito de negatividade, como sendo espíritos negativos, que é a emulação, que é a mentira, que é a facção, que é a ira, que é a peleja, que é o engano, que é a discórdia, que é a briga, que é a ilusão, que é a materialidade acima de Deus. Hoje podemos entender que a oportunidade é nos concedida por ver tantas calamidades que estão acontecendo, tantas coisas que estão dentro do prenúncio da vinda do Senhor Jesus Cristo, e os povos ainda estão voltados muito para si do que para Deus, adorando mais a criatura do que o Criador, sendo que toda a glória tem que ser dada a Deus e não ao homem. E muitas vezes nós deixamos de realizar isso e perdemos diante do Senhor. Porque eu vos digo nesta manhã maravilhosa, de que a humildade está acima de tudo, e o nosso Jesus Cristo demonstrou isso durante todo o período que ele passou aqui, e durante os 3 últimos anos. Jesus Cristo manifestou com o seu poder, nos ensinando que poderíamos humanamente também seguir os passos e também fazer as coisas também, exercitarmos e fazermos tudo o que ele nos ensinou dentro da sua palavra, compreendendo de que não somos diferenciados. Jesus foi tão bom, irmãos, tão bom, que nos ensinou tudo. E vou lhe dizer, Jesus passou também aflição, Jesus foi blasfemado, Jesus antes de ir para o Pai, porque ele estava na sua natureza humana, antes de ir para o Pai, ele falou: Pai, passa de mim esse cálice, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade na minha vida. Aí, hoje nós entendemos que morte e vida seguem um trilho só, andam em uma mesma direção, mas que a morte e a vida está sob o domínio de Jesus Cristo, e que as coisas acontecem somente na hora que o Senhor assim o permite. Por isso nós, nesta manhã tão maravilhosa, nós queremos trazer ao coração de cada um dos nossos 104 ouvintes que nós estamos inscritos, que nós estamos orando por vocês, que vocês entendam de que é mais importante nessa vida vivermos agregados à vontade de Deus do que à vontade do mundo, para podermos manter uma vida e uma integridade espiritual sadia e vivermos inteiramente dentro dos parâmetros daquilo que Deus quer que nós estejamos e que nós quer que nós façamos. Então é importante dizer que hoje
nessa breve reflexão trazida no livro de Apocalipse, com todo amor e carinho, não trazendo aqui coisas abargueadas ou heresias, mas retratado na verdade daquilo que Deus traz ao nosso coração pela sua palavra revelada ao nosso coração. Queremos vos dizer que sejamos uma igreja firme e permanente, cheia dos atributos bons do Senhor, e que seja manifesta sobre as nossas vidas, sobre tudo e todas as coisas, só as bondades de Deus sobre os nossos corações. E que nessa manhã possamos refletir também com relação aos nossos conceitos, para poder também aceitar a verdade de Cristo em nosso coração e seguirmos a Ele, não seguirmos a dogmas humanos, não seguirmos a religiosidade, mas seguirmos a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus para alcançarmos a salvação eterna. Se hoje você precisa disto, faça-o onde você estiver. Ore a Deus, peça a Deus, reveja os seus conceitos e peça a Deus para que adentre em seu coração e você sentirá paz, segurança, problemas resolvidos, curas. Todas essas coisas vão acontecer porque você é filho. E como filho, Deus vai te agraciar com o que você mais precisa e o que você mais quer na sua vida. Porque esse é o interesse de Deus, em preservar a sua vida. Porque essa carne, ela se vai, volta para o pó, vai para o pó. Mas o Espírito retorna a Deus que o deu. E esse Espírito tem que retornar para o lugar de glória que Deus tem determinado para nós, de nova morada, de uma nova cidade, de vivermos em um lugar que não haverá dor, nem sofrimento, nem tristeza e nem nada, porque a glória do Senhor resplandecerá neste lugar. Que sejamos entendidos nessa verdade hoje e pratiquemos aquilo que Deus quer que nós pratiquemos pela sua palavra, para que o nome dele seja glorificado. Vamos orar ao Senhor e agradecer a Deus por todas as coisas. Se prepare aí. Se você está com um problema de enfermidade, se você está pedindo as suas petições, no teu caderninho, escreve e fale, porque o momento é esse. E a nossa fé depende muito da nossa fé. Quando nós a exercitamos e está dentro do momento e da vontade de Deus, acontece. As coisas de Deus acontecem. Oremos a Deus neste momento. Pai Celestial, nós glorificamos o Teu nome nesta hora por todas as coisas que Tu tens revelado a nós. Hoje nós entramos nesse livro de Apocalipse, capítulo 3, e lemos somente o versículo A do capítulo 3 de Apocalipse, nos falando da manifestação dos 7 Espíritos de Deus. E nesses 7 Espíritos de Deus nós desbulhamos com respeito a 7 ações maravilhosas que acontecem em nosso meio, desde a adoção até a glória de Deus. E nós bendizemos o Teu nome porque sabemos que toda a Tua palavra dentro da sua complementação é verdadeira. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, e Deus é verdadeiro na sua palavra. Ah, mas fora escrito por homem. Não, mas foi Deus que deu ao homem, porque tudo que o homem tem aqui é dado por Deus, é concedido por Deus, dentro do seu coração e da sua consciência plena. Então, Deus abençoe a cada um nessa hora, abençoe a cada um dos teus filhos neste momento, com muita prosperidade. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira diferente, que seja uma sexta-feira abençoada, que haja, Senhor, libertação, que haja cura, que haja transformação, que haja multiplicação de bênçãos, que haja alegria familiar, que haja reconciliação,
que haja paz. Traga ao coração dos teus filhos nesta hora. E aqueles que estão enfermados e estão com problemas difíceis de resolver, Senhor, assina por eles. Senhor, age por eles. Senhor, trabalha por eles. E neste momento, Senhor, cura aqueles que estão com as mãos sobre determinadas enfermidades. Cura para a glorificação do teu santo nome. Não o homem orando, mas o Senhor assim agindo e fazendo pelo poder do nome de Jesus Cristo. Porque no nome de Jesus Cristo tem poder. O Senhor tem poder. E se a cura vem para que o nome dele seja glorificado, receba. E também testemunhe para que outras pessoas sejam curadas e sejam transformadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. Receba essa boa palavra em seu coração nesta manhã, pois nós agradecidos somos em nome de Jesus Cristo, e que Deus assim nos abençoe. Que agora que a graça de Deus o Pai, o amor e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja do Senhor, e todo o povo diga amém. A vitória é daquele que serve ao Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Que Deus possa nos abençoar no dia de hoje. Amém.